Você concorda comigo? O Espírito Santo conversa. E a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa simplesmente se colocar na brecha, se colocar com o coração no Senhor. Salmo 21 tem pegado meu coração há muitos anos. É um salmo que entra dentro de mim e ele faz o meu coração ainda se apaixonar mais pelo Senhor. Porque quando o salmista ele coloca lá, ele começa a dizer que quando ele não consegue mais ter esperança nenhuma, ele sabe para onde ele olha. Sim, ele começa dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. E muitas vezes nós estamos aqui, nós não estamos entendendo a caminhada com Jesus, nós não estamos entendendo aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Mas por que às vezes nós não entendemos, pastor? Porque muitas vezes os nossos olhos estão muito para baixo, enquanto Jesus está pedindo, Deus está pedindo para mim, para você: eleve os seus olhos, saiba onde eu estou, sabe, num lugar de governo, de primazia sobre a tua vida, sim. E aí a gente precisa olhar para esse lugar e saber que o Senhor está lá nesse lugar, olhando para mim e para você, e não apenas olhando, Ele está organizando. E quando eu estou com os olhos nele, eu entendo aquilo que Ele está fazendo comigo, e aí a reclamação vai embora, a tristeza vai embora, a paixão entra no coração, e aí eu entendo de verdade quem é o Senhor, e aí as coisas mudam. E nessa inspiração, nós há 4 anos atrás recebemos um sonho do Senhor. E de fato assim, irmão, eu sou meio doido da cabeça, cara. Se Deus manda fazer alguma coisa, eu não penso 2 vezes. Eu vou e faço, né? Eu me lembro que, por mais que eu não acreditava nesse lugar que nós estamos aqui hoje, quando o Senhor falou: rapaz, chegou a hora, mete o pé para fora, eu pulo fora do barco mesmo, irmão. Não estou nem aí, não olho para trás não. Ah, mas se você não andar sobre as águas, pastor, não faz mal, irmão, dá umas braçadas. Entendeu? Ah, pastor, e se não tiver barco para você remar, eu sopro na vela, eu dou um jeito, irmão. Não tem vento, pastor, não dá nada, mas cria a situação. Você está entendendo o que o Espírito Santo está te falando? Porque às vezes você chega diante de Deus e você tem algumas decisões para fazer, e você acha que Deus vai descer dos céus e decidir para você. Não, mantenha os seus olhos nos montes, e é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua resposta, é de lá que vem a tua motivação, é de lá que vem a direção certa para você. E há 4 anos atrás o Senhor nos deu um sonho, e tem tudo a ver com o Salmo 121. E eu disse: tá bom, Senhor, na hora certa eu sei que o Senhor vai fazer. E chegou essa hora. Nós estamos aí lançando a marca Montes, que é as nossas camisetas aqui da casa. Eu já estou vestido com uma. Se você puder aplaudir o Senhor por isso. E essa coleção, ela na verdade é para mostrar nosso coração no Senhor e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Então um homem, uma mulher que tem os olhos no Senhor, ele sabe, ele tem a certeza que os montes, acima dos montes, há alguém que cuida, há alguém que guarda a vida dele. Então um homem ou uma mulher que tem um olhar no Senhor, ele sempre está olhando para cima, ele sempre está olhando para o alto. E às vezes a estratégia de Satanás não é fazer você entrar numa vala, não é fazer você... Não, ele só quer tirar os teus olhos do lugar correto. Ele só quer tirar os teus olhos do lugar correto. E eu vejo que esses últimos tempos da igreja do Senhor na terra, a estratégia principal do diabo é isso. Ele vem e coloca algumas fraquezas, coloca alguns sentimentos no coração. Só para quê? Para você ficar em casa desviado? Não, mas para você tirar os olhos do lugar certo. Porque daí quando você para de olhar para o Senhor, meu Deus, as coisas começam a ficar embaçadas. Você vê a tristeza do mundo, você vê a tristeza de algumas coisas, e aí isso começa a inflamar o seu coração. Eu lembro, falando de inflamação, eu lembro de há uns 2 anos atrás, quando eu comecei um tratamento de saúde, uns quase 3 já, a primeira coisa que o médico falou, disse: não adianta nós fazermos nada com você, se nós não desinflamarmos você. E aquilo foi como, sabe, um baque no meu coração, e eu fiquei pensando, e o Espírito Santo falou comigo: assim é a alma do homem. Porque muitas vezes o homem vem na igreja, ele escuta louvores, ele escuta uma palavra, ele recebe uma direção, ele até faz leitura dos textos bíblicos, mas a inflamação que tem no seu coração, que agora já caracteriza uma inflamação na sua mente, ela não permite que a palavra de Deus infiltre em sua vida e possa moldar. Por quê? Porque os seus olhos saíram do lugar correto. Você está por aqui?
Então muitas vezes o que o Senhor está fazendo comigo e com você, na verdade, é nos desinflamando, nos tirando essa inflamação. E deixa eu te falar uma coisa, existe um remédio certo para isso. Pergunta para mim, qual, pastor? O Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo, meu querido, entrar no teu coração e agir em você, uau, ele é o antídoto daquilo que o mundo está tentando roubar de você. E sim, eu preciso entender isso. Por isso que eu elevo os meus olhos para os montes, e é de lá que vem o meu socorro. Não é do meu sucesso financeiro, não é do meu sucesso familiar, não é do meu sucesso com a minha empresa, com os meus negócios, não. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando essa convicção, ela está estabelecida dentro de mim, dentro de você, as coisas mudam. Quando essa convicção, ela está estabelecida dentro de nós, as coisas mudam dentro de nós. Sim, quando essa convicção, ela está, estabelecida dentro de nós, a inflamação, ela vai embora. E aí pode vir aquele murmurador do teu lado, você olha para ele assim, ó, show murmurador, ei, sai em nome de Jesus. Aí você vai vir aquele irmão, sabe que muitas vezes não está com os olhos no Senhor, então ele está cheio de inflamação, e ele coloca essa inflamação para fora, sabe? Parece que estão espremendo aquela coisa ruim, e aí você vai olhar para ele, sabe o que você vai sentir? Compaixão por ele. E aí você vai dizer, eu vou orar por ti, meu irmão, e essa sua inflamação vai sair, esse seu pus vai embora, essa sua, sabe, esse seu olhar, ele vai ser moldado. Sabe por quê? Porque os meus olhos estão no Senhor. Diga comigo nessa manhã, os meus olhos, não, diga com força, os meus olhos estão no Senhor. E é isso que é a beleza, sabe, de nós estarmos em Deus. Porque quando os nossos olhos estão no Senhor, a terra não faz mais sentido. Eu vou repetir. Quando os meus olhos estão no Senhor, a terra não faz mais sentido. E aí tudo que há na terra, ela vai para um lugar dentro de mim. Porque quando eu falo que a terra não faz mais sentido, tem gente que acha que você vai virar um anjinho, vai botar 2 asinhos e vai ficar lá, sabe? Ai, agora eu sou só celestial. Daí eu não trabalho, eu não como, eu não vivo, eu não cuido dos filhos, eu não faço nada, porque agora eu sou celestial. O pastor disse para mim ficar só no céu. Não, irmão, você vai ter problema. Ai, pastor, como assim? Vai. Você vai ter umas buchas para resolver. Aleluia, glória a Deus. Mas você sabe quem te acompanha. Mas você sabe para onde que você está olhando. Mas você sabe que realmente quem rege a sua vida. Porque quando você olha para os céus, você pode não ter a instrução, mas você sabe que Ele tem. Você pode não ter a solução, mas você sabe que Ele tem. E aí a quem você está olhando, na verdade, vai reportar para você. Então ser um homem do céu, ser uma mulher dos céus, não é apenas esvaziar a terra, sair da terra, não. É não viver a terra, é viver a eternidade na terra. E aí nós fizemos aquilo que a oração do Pai Nosso fala. Aqui na terra como já é no... Existe uma realidade para você viver. E Salmo 121, ele traz essa realidade, sabe, como um ponto certeiro para mim e para você. Qual é esse ponto certeiro? É que eu não preciso morrer para ir para o céu. Eu posso trazer o céu para a terra. Agora eu quero perguntar para você, quantos estão dispostos a trazer o céu para a terra? Porque existe um esforço meu e seu. Sim, nós temos que rasgar os céus diante de nós. Pastor, como é que eu rasgo esse céu? Quando você acredita. A sua fé não te traz para uma igreja. Eu vou repetir. A sua fé não te serve apenas para trazer você para a igreja. A tua fé, ela serve para você rasgar os céus e ver o Senhor. Para você olhar para cima dos montes. É além dos montes. É de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem a minha resposta. É de lá que eu vejo aquilo que Deus está fazendo. E aí, muda. Porque quando eu olho para lá, o que eu escuto? Resposta. Quando eu olho para lá, o que eu escuto? A direção. Quando eu olho para lá, eu sei que os meus passos precisam ser direcionados por Ele. As minhas ideias vão embora. E aí surgem as ideias do Pai. As minhas ideias, elas se evaporam. Mas aí surgem as ideias de um Deus eterno, que sabe todas as coisas, que conhece o antes, conhece o hoje e conhece o amanhã. Um Deus que está desde a criação desenvolvendo as coisas. Tem gente que começa a olhar Deus e acha que Deus se perdeu. E aí por quê? Porque ele está olhando tanto para a terra e tanto para a sua própria vida. Você está aqui?
está olhando para a terra, está olhando tanto para a sua própria vida, que ele acha, não, Deus se perdeu, Deus errou comigo. Eu não quero que você levante a mão, mas quantos já pensaram assim? Quantos já olharam para o resultado dos seus erros, e eu vou repetir, para o resultado dos seus erros, dos meus erros, e paramos na caminhada? Por quê? Porque isso vai inflamando o nosso coração. Mas agora, por que inflama? Se eu estou na igreja, se eu tenho fé, por quê? Porque os céus não estão rasgados sobre mim. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu creio que você está aqui. Sim, nós oramos para que toda a inflamação vá embora. Nós oramos para que os céus estejam abertos sobre a sua vida. Quando os céus estão abertos sobre a nossa vida, faz todo sentido, sabe? Olhar para esses salmos e saber que as coisas estão sendo conduzidas por Ele. Agora entenda, é como se eu tivesse um banco, e esse banco fosse a autoridade que eu dou para Deus. Então tem um banquinho aqui. Você está vendo o banquinho? Você é mais doido que anda, cara. Aleluia. Tem um banquinho aqui não, mas tem um banquinho aqui. Aleluia. Profeticamente, abre seus olhos proféticos aí. Dá uma piscada assim pro Senhor, assim, ó. Deixa eu abrir meus olhos proféticos, Senhor. Aleluia. O banquinho está aqui, esse banquinho da autoridade. E aí você chega e você diz, Senhor, você tem toda a autoridade na minha vida. Aí você canta, eles cantam aqui, vocês vêm empolgados atrás da letra e cantam sobre a autoridade de Deus. E aí você dá o banquinho para Deus. E aí Deus todo faceiro senta, porque Ele quer estar nesse lugar na sua vida. O desejo, você foi criado para isso. Por isso que eu falo que Deus não se perdeu na criação e Deus não se perdeu nos tempos, porque o desejo dele ainda continua o mesmo. Só que quando vai pegar naquela determinada área da tua vida, que você está inflamadinho, que você está, sabe, que parece aquela tua unha encravada, que todo mundo bate lá. Quem já teve unha encravada aqui? Aleluia, glória a Deus, dos 2 pés, irmão. Meu Deus do céu. Não dói nada, só dói aquilo. Ninguém toca em nada no teu corpo, nem um abraço você recebe. Mas a tua unha encravada, aleluia, né? E aí parece que você está com uma unha encravada, cara. Só bate ali, só bate ali, só bate ali. Agora sabe por quê? Porque o Senhor quer desinflamar você. Aí você está lá com o banquinho da autorização, o Espírito Santo, Deus, sabe, na pessoa de Jesus, está sentadinho lá, porque você passou o governo para Ele. Aí Ele está sentadinho no seu banco, mas aí quando chega naquela área inflamada, você, não, peraí, isso aqui eu resolvo, eu sou melhor de resolver. Isso aqui deixa comigo. Daí o que eu faço? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando os meus olhos dos montes. Eu estou tirando meus olhos do Senhor. Você está aqui? Eu estou tirando os meus olhos desse lugar. Por quê? Porque de verdade eu sei a minha dor. E aí você começa com essa ladainha. Não, mas é porque eu sei, pastor, onde está. Eu sei, pastor. Para de saber, irmão. Sabe como uma coisa boa? Pergunta para mim, pastor, qual? Coisa boa é não saber. Aleluia. Coisa boa é não saber. Eu vou repetir. Coisa boa é não saber. Agora por quê, pastor? Porque quando é revelado para você, você olha para os céus e você diz, sim, eu tenho certeza que veio de lá essa resposta. Problema nosso, e uma das maiores inflamações do ser humano é o saber. Eu sou teólogo, sou doutor, PhD. Tem gente que nunca estudou para levar um título, mas quando você vai olhar a vida dele, e aí você vai até discipulá-lo, você vai até conversar com ele sobre a dor que ele está sentindo, ele olha para ele assim, você não sabe, porque sou eu que sinto. A dor é tão dele que nem ele quer dividir aquilo que ele sente. É tão próprio daquilo que está inflamado dentro dele, você está entendendo? Ele é tão próprio daquilo que está contaminado, inflamado dentro dele, que ele não quer nem dividir. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se a Bíblia te dá instrução para que você conte a sua necessidade aos santos, se a Bíblia te dá instrução para que você compartilhe com o seu irmão, se a Bíblia te dá instrução que é melhor estar em 2 do que 1, porque quando um cair o outro, se você sabe disso tudo, por que você não sai desse lugar? Por que você não sai desse lugar? Mas eu não estou falando que alguém tem que sair do seu lugar e correr para você, porque é o que a maioria de nós pensamos. Eu estou com um problema, então eu ligo para o Ala, e o Ala é obrigado a sair de casa e correndo resolver o meu problema. Não. É eu que tenho que sair do meu problema e correr para quem? Para os montes, para esse lugar onde eu vou olhar o Senhor, para esse lugar onde os céus estão abertos, para esse lugar que vai mudar a minha vida. Eu preciso me movimentar. Bota no peito e diga, eu preciso me movimentar. Todas as vezes, eu já vou encerrar, por isso que eu não pedi para vocês descer. Aleluia.
Guitarrista novo aí, hein? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É pau do Senhor, pai. Aleluia. Glória a Deus. Vai casar, né? Aleluia. Vai ser pai também, né? Amém. Glória a Deus. Certeza, solteiro, né? Aleluia. Vou pegar o papel do pastor Douglas aqui. Aleluia. Ele não veio de manhã, né? Alguém tem que fazer isso, né? Aleluia. E às vezes você olha isso tudo e você diz assim: ah, Senhor, o que eu estou vivendo, parece que Deus agora é contrário à minha vida. Deus não é contra você, Deus te ama. Eu vou repetir para que isso vire uma certeza dentro de você. Deus não é contrário a você, Deus te ama. E sabe de uma coisa? Ele te conhece por dentro e por fora. Ele te conhece mais do que você mesmo. A Bíblia fala que Ele te deu um nome antes do fundamento das coisas, do firmamento das coisas. Deus, Ele construiu algo poderoso em você, mas que a inflamação desse mundo vem tirando pouco a pouco. Que a inflamação desse mundo vai tirando o sentido do sentimento correto. Por quê? Porque quando dói eu não quero tocar. Você está aqui? Quando dói eu não quero tocar. Por quê? Porque está inflamado. Então eu passo aquele bálsamo que era para entrar na minha vida, aquela informação que era para entrar na minha vida, eu boto de lado. E aí eu não trato. E eu não trato, o que acontece? Gera mais infecção, mais inflamação, comprometimento, até chegar a podridão. Ninguém, presta atenção, ninguém amanhece um dia: ai, hoje eu vou virar um drogado. Ai, vou fumar pedra hoje. Não, isso não é verdade, isso não acontece assim. Ai, vou beber tudo, vou virar um alcoólatra hoje. Não, isso não acontece assim. Ai, vou trair a minha esposa. Também não acontece assim. Isso são inflamações que vão sendo geradas devagarzinho. Começa com, eu não sei quem já passou por isso, mas eu passo por isso de vez em quando. Sabe quando você tira aquela cutícula assim? Quem? Só os ansiosos, né? Vocês, né? Não quiseram se entregar, né? Os ansiosos fazem isso, né? Fazem assim, ó. Oh, aleluia. Toda ansiedade sai em nome de Jesus. De mim primeiro. Aleluia. E aí a gente fica fazendo assim e é só uma cutícula puxada. Você concorda que é só uma cutícula? Aí começa a arder, né? Aí você passa a salivinha para parar de arder. Por quê? Porque você está tentando remediar algo que não era para você ter feito. Você está aqui? A ideia de Deus não é que você fique remediando coisa. A ideia de Deus é transformar a tua vida. Deus não quer botar remendos em você. Deus quer transformar você. Oh, aleluia. Eu ia falar sobre pai hoje, gente. Aleluia. Mas você veio e você precisava escutar essa palavra. O Espírito Santo conhece o teu coração. Ele sabe das tuas dores, das tuas necessidades. Sim, Ele conhece as inflamações que Ele precisa te curar nessa manhã. E aí parece que eu começo com um simples puxar de cutícula e ela começa com uma pequena ardência. Mas aí eu tento dar o meu jeito e eu coloco a salivinha ali para poder aliviar as minhas dores. E aí o que eu causo? Eu causo uma inflamação. Ai, dói. Por quê? Contaminou. Porque contaminou. Quando os meus olhos estão no lugar correto, eu sou livre dessas contaminações. Sabe por quê? Porque Ele me guarda. É Ele que me guarda. É Ele que é o meu socorro. É dele que vem. Eu quero ler com você para nós encerrarmos. Eu quero ler para você. Eu sei, tem apresentação de crianças, um montão ali ansiosos. Eu estou ligado. Relaxa, mas eu preciso deixar fluir. Você concorda comigo? Aleluia, porque eu sei que o Espírito Santo está tratando os corações aqui nessa manhã. Eu sei. Talvez se eu começasse de maneira diferente, você ia ficar disperso. E o Espírito Santo não ia ter a liberdade que está tendo de falar com o teu coração. Mas eu sei que Ele não quer perder tempo com você. Por quê? Porque Ele não quer mais te deixar inflamado. Ele quer curar você, para que os seus olhos sejam reposicionados, para que você não arrume, sabe, métodos de burlar isso. Não. Mas para que a cura venha sobre você e você possa endireitar as suas veredas. Olha só o que o escritor fala. A minha versão é NVT. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará, diga comigo, Ele não deixará. Não, mais forte, Ele não deixará que você tropece.
Ele não deixará que você tropece. Ele não deixará alguma coisa no teu caminho ao ponto de você tropeçar. Ele não deixará você sentir a vontade em se perder, em se inflamar, em se enfiar no buraco. Não, Ele é um Deus que arranca a vontade de pecar. Sim, Ele é um Deus que restaura a nossa vida. Se os nossos olhos estão no Senhor. Porque saber que Deus faz todas essas coisas, eu sei e você sabe, amém? Sabe que muitas vezes nós não sabemos? Aonde os nossos olhos precisam estar. Porque tem tanta coisa chamando a atenção dos nossos olhos. Você está por aqui? Tem tanta coisa chamando a atenção dos nossos olhos. Então, porque, preste atenção, se você fica vidrado muito tempo num único objetivo, parece que você perde a ação dos lados, porque você está olhando para aquilo. Se eu começar a olhar aqui para ti, eu vou indo, entendeu? Aí você vai ter que ficar ali com o soro pendurado um tempo no braço, com o braço perfurado com uma agulha, para entrar um antídoto em você. Aí você vai melhorando e você sai dali, você sai já com um receituário, porque aí a tua medicação vai ser em 8 em 8 horas, e depois em 12 em 12, até o tempo que você, sabe, não vai precisar mais daquele antídoto. Mas fica tranquilo, porque uma nova inflamação vai aparecer, e o Senhor vai cuidar de você nesse sentido também. Mas eu não. Eu acho que Ele dorme, então Ele não cuida. Eu acho que Ele dorme, então Ele perdeu o controle da minha vida. Eu acho que Ele dorme, então Ele não está fazendo as coisas do meu jeito. Meu Deus do céu, por quê? Porque eu estou olhando para mim, eu não estou olhando para os céus. Eu não estou olhando para as minhas situações, eu não estou olhando para o Senhor. Você está aqui? O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que abriga. O sol não lhe fará mal algum. Quando eu olho essa expressão do salmista, eu vou perguntar para você: quantos gostam de verão aqui? Meu Deus, o cara fica animado, não é verdade? Rapaz, as irmãs que lavam roupa em casa, que cuidam da casa, não é bom abrir a casa, aquele cheirinho de sol? Meu Deus, a Rafa coloca aqueles travesseiros no sol, o cara vai deitar à noite, tem aquele cheirinho de sol. Quantos já sentiram o cheiro do sol? Já tivesse lá para cheirar o sol, cara, para saber aquele cheiro. Aleluia. Mas a gente não sente o cheirinho do sol, não é maravilhoso? Né? O sol entra, o sol limpa, parece que ele traz uma energia. E quando o dia está ensolarado, você fica contente, você quer sair, você quer voar. A mulher olha para você e diz: vamos ficar em casa? Você diz: não, vamos dar uma volta, vamos sair por aí, vamos fazer alguma coisa livre. Por quê? Porque o sol está presente. Olha só o que o texto fala: o Senhor o Senhor é provedor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia. Peraí, Deus está falando que vai te proteger do sol, mas eu amo o sol. Por quê? Sabe o que Deus está te falando? Sabe o que o salmista deixou escrito aqui? Deus está te guardando dos teus excessos. Deus está te guardando dos teus excessos. Muitos de nós andamos sempre em excesso. Por quê? Porque se é bom comer um brigadeiro, quantos gostam de brigadeiro? Mas não é para comer a lata, ok? Não dá para comer a lata de brigadeiro. Coma 1, coma 10. Não, 10 não pode, não, acho, né? 10 não pode, acho. Coma 1, coma 2, sei lá, coma. Mas não faça, não vá para os seus excessos, não pule. Quantos de nós estamos inflamados pelos nossos excessos? Quantos de nós estamos inflamados porque estamos excedendo em tudo? Existe um equilíbrio, a palavra de Deus, esse olho no Senhor, Ele vai trazer equilíbrio para mim e para você. Esse olho no Senhor, Ele vai trazer, sabe, que as coisas voltem a ser equilibradas na sua vida. E não tem nada melhor do que quando tudo está equilibrado. Oh, meu Deus do céu. Esses dias a Rafa trouxe um pão lá em casa, e eu disse: meu Deus, que pão gostoso. Ela disse: é equilibrado. Está tudo certinho dentro desse pão, né? Ele está equilibrado. Que massa gostosa, areada. Que massa bem organizada. Ele não está batumado. Ele não está nem cozido demais e nem cru demais. Ele está temperado. Ele está organizado. Ele está equilibrado. Por quê? Porque não tem excesso. Está tudo do seu jeitinho. Então até a luta que vem sobre você, ela faz parte do plano de Deus. Até o mau dia que vem sobre você faz parte do plano de Deus. Até aquele irmão azedo que pisou na tua inflamação faz parte do plano de Deus. Aleluia. Dá uma glória a Deus pelo menos. Isso. Eita, aleluia. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite.
E aqui a gente acha que quando chega a noite, pronto, a lua não pode clarear para mim, pastor. E bate a síndrome da Joelma. Ninguém sabe a síndrome da Joelma. A lua me traiu. Aí você fica achando que o mundo está contra você. O mundo fica achando que está contra você. Oh, aleluia. Devia ter escrevido isso, né? Aleluia, ainda bem que está gravando. Você acha que o mundo está contra você, cara? Porque o teu dia está escuro.